Bem, vou dar continuidade aos vídeos que eu me comprometi a gravar aqui para vocês, falando um pouquinho mais da verdade do que está acontecendo e o que pode vir a acontecer na União Europeia, mais especificamente na Itália. E não, esses vídeos não são para desmotivar você que está pensando em ir para lá, para turistar, para passear. Por favor, vá. A Europa é linda, historicamente é incrível. Nós vivemos momentos turísticos incríveis por toda a União Europeia. Mas esses vídeos são sim muito informativos, principalmente para quem está pensando como nós estávamos em morar possivelmente fora do Brasil, na União Europeia. E a situação é muito mais complexa do que a gente vê e imagina. Por isso eu me dispus a gravar esses vídeos também, porque se a gente começar a pesquisar, você vai ver vídeos só te incentivando aí pela qualidade de vida, pela segurança, pela natureza, enfim. Só que a gente precisa sim olhar com um olhar verdadeiro do que seria a expectativa e a realidade, sabe? E foi com esse intuito que eu pensei em gravar um pouquinho mais para vocês sobre todos esses contextos. Então, enquanto você vê fotos lindas, paisagens deslumbrantes por Roma, por Verona, por todos esses lugares maravilhosos, magníficos, que tem sim muita história, infelizmente, tudo isso pode estar desmoronando pouco a pouco, sem que a gente perceba. E eu diria mais claramente que a base está desmoronando. A confiança dos mercados na dívida italiana subiu. Só que subiu porque eles esperam reformas drásticas. Isso significa que o próprio sistema já sabe que está no limite. E se você não sabe, a União Europeia está destinando bilhões para rearmamento militar e para integração social. Um sinal claro de uma crise futura. E a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é a seguinte: se a União Europeia está tão bem, por que é que eles estão investindo de novo em rearmamento militar? Por que eles estão mudando leis? E por que eles estão se armando até os dentes? Essa é a questão. Por isso que eu reforço que a Europa está desmoronando, pouco a pouco. Talvez você ainda esteja vivendo aquela fase de euforia, de um lugar maravilhoso, de um lugar magnífico, mas se você é pai, se você é mãe, você vai me entender com esse olhar um pouquinho mais refinado, que a gente precisa olhar com muitos detalhes para cada situação de vivência, antes de tomar uma decisão de ir para um novo local. E pode ser que eu esteja me equivocando, talvez sim, mas o que nós vivemos lá, vivenciamos e conversamos com pessoas que já moram nesses locais, é nítido que ela tá aos poucos deixando a sua cultura morrer, enquanto todo mundo finge que tá tudo bem, que tá tudo certo por lá. Mas antes de qualquer coisa, já curte aqui esse vídeo e por favor se inscreve no nosso canal, porque é um canal pequeno e nós estamos começando aqui com ele, mas eu quero trazer sempre nesse canal muita verdade, seja lá sobre o que for, sobre a nossa vida, sobre os lugares que a gente vai viajar, sobre todos os acontecimentos que forem possíveis e que eu consiga dividir com vocês. Então se inscreve aqui nesse canal, compartilha com alguém que você acha que pode ser útil esse vídeo e vamos juntos caminhando por aqui e falando um pouquinho mais sobre a verdade. E quando a gente fala que eles estão trocando a cultura por inclusão, não é uma mentira. Você talvez ainda não percebeu isso, mas eu vou trazer alguns dados aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. O significado, o acolhimento, o nome inclusão tem sim um significado muito forte. Mas infelizmente, essa inclusão, quando a gente fala sobre a Itália, ela está colocando a inclusão numa forma de substituição. E essa substituição está acontecendo silenciosamente, permissivamente, de uma forma que eu acredito que em local algum permitiria que isso acontecesse dessa forma. Principalmente porque quando você viaja para a Itália, o que você vai ver por lá é história. É muita história envolvida. E dentro dessa história existe uma cultura. Essa cultura que foi de ano a ano sendo passada. E infelizmente a gente vê um pouco dessa quebra dessa cultura hoje, quando você vai turistar, quando você vai viver um tempo por lá. Instituição da cultura, da história, da fé. E se você acha que eu tô sendo um pouquinho precipitada em falar sobre isso, ou que até mesmo essa minha fala é uma fala muito arrojada e exagerada, espera para você ver o que estão fazendo com o continente mais tradicional do mundo. Bom, se você não sabe, hoje, infelizmente, é possível você ver muitas escolas na Itália que elas estão descontinuando a colocação de presépios nas escolas. Isso, talvez, hoje, sim, seja uma realidade em muitos locais. Eu não estou aqui discutindo religião, pelo amor de Deus, não estou discutindo religião.
Sim, todas as doutrinas vão ter seus problemas, não é sobre isso, é sobre a cultura daquela cidade. Espero que vocês me entendam bem. Culturalmente, o que você vê muito quando fala sobre a Itália, quando você visita esses locais, é sim um catolicismo, é sim uma religião que foi aí instaurada há milhões de anos e que faz parte culturalmente daquele local. E hoje, por essa inclusão de novos imigrantes, de novas culturas, o que eu acho super ok, ter esse acolhimento, e eu acho incrível isso. Porém, você acha que qualquer outra cultura que você vá, se você for se mudar para a Ásia, por exemplo, e você chegar lá e quiser mudar totalmente a cultura deles, os costumes, as crenças, a fé desse povo, eles vão realmente aceitar? Por que é que a Itália está aceitando isso? Eu não sei, mas a gente vai falar aqui sobre festas cristãs estão sendo canceladas. Sim, muitas escolas cancelam festas cristãs, muitas escolas proíbem que se fale sobre cristianismo, que se fale sobre montagem de presépios, enfim. E de novo, vou reforçar, não é convivência, é uma rendição. A Europa está sacrificando as suas raízes, se curvando pela história que existia. Isso é que é inadmissível, isso que no meu ponto de vista realmente não faz sentido. Para você ter uma ideia, a França e a Itália, elas já assinaram novas diretrizes que permite uma redução dos símbolos históricos religiosos. E o alvo disso quase sempre são os símbolos cristãos. A Europa não está exigindo uma igualdade bilateral. Não tá. E a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é: até que ponto isso é uma inclusão? Até que ponto a Itália está tolerando essa necessidade de ter novos jovens, de ter novas pessoas, de tentar reconstruir, né, uma cidade que está muito antiga, que está realmente precisando de ajuda, de auxílio, mas até que ponto a gente vai ter isso como um start? Até que ponto ela precisa se desconstruir para receber essa inclusão de novas pessoas? E nessa inclusão, aonde ficam os europeus? Aonde fica o povo daquele local? Eu espero que esse vídeo tenha sido com um intuito muito claro para vocês não pensarem nele como uma ofensa a outras culturas e muito menos sobre religião, mas sim sobre uma quebra de culturas, a uma rendição que está acontecendo atualmente. Fique ligado que daqui a uns dias eu vou postando ao longo do tempo mais vídeos aqui para vocês sobre esse tema. Eu acredito que serão alguns breves vídeos ainda, não muitos, não vou me estender demais, mas sim, fico alerta para você que está querendo se mudar realmente de cidade, ir para outro local e mudar do Brasil de repente para lá, que você saiba que essas situações elas vão sim acontecer, que essa troca de cultura está muito forte nesse exato momento, pode ser que ela mude ao longo dos anos, pode ser que isso mude para melhor ou para pior, né? Mas que é real e tá acontecendo e poucas pessoas estão falando sobre isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.